Mais um episódio do Mais Que Arque, conteúdo além do óbvio. E hoje está animadíssimo, porque são 3 pessoas. Vai ser um bate-papo bem especial. E a gente vai falar sobre casais que trabalham juntos no mercado imobiliário. Então, eu chamei Verônica Picanço, que eu vou chamar de Vevé, porque ela é minha prima. Então, não tenho nem como, nem consigo chamar de Verônica. Paulo Angelim, seu esposo. E Marcelo Fiuza, meu marido. Então, hoje o time está bem bacana. Bastante gente. Sejam E eu bem-vindos. também não vou conseguir chamar de Suzana, não. Vai ser Não, Suzy e vai ser Su, é assim Marcelão também. mesmo, exatamente. É E isso, aí, Suzy, já tinha pensado sobre isso. Pois é, a gente vai conversar sobre esse desafio do casal trabalhar junto. São muitos desafios, né? Tanto vocês trabalhando juntos em alguns momentos, a gente sabe que vocês também têm clientes não juntos, mas separados também muitas vezes. E eu e o Marcelo, que tem muito a ver também o nosso trabalho, e mais do que nunca a gente tem feito projetos juntos. Então, a gente está vendo já esse desafio. Mas vocês estão há mais tempo aí nessa, né? São o quê? 24 anos de mercado imobiliário, eu. E aí foram vários momentos, né, de montar a imobiliária, e hoje o Paulo que está à frente da imobiliária, eu atendo apenas clientes muito especiais. Agora, eu assim, casal que trabalha no mesmo mercado, enfim, nós temos qualidades diferentes. E eu acho que agrega muito quando a gente troca ideias e vê. Agrega muito trocar ideias, né, com o Paulo sobre clientes, situações, projetos de clientes que são casais, que têm ideias diferentes. Então é muito rico trocar ideias e a gente agrega mais nesse mercado. Tem os pontos de convergência e os pontos de divergência, né? Não tem jeito. E são duas pessoas diferentes. Temos objetivos comuns, mas temos experiências distintas, temos visões também distintas e algumas competências distintas. E nos faltam também algumas competências do mesmo jeito. E aí esse é o grande problema. Esse é mais difícil, né, é mais de difícil resolver. de resolver, porque eu não sou muito afeito à gestão, né? Eu sou mais afeito à criatividade, ao atendimento e tudo, e ela também não é muito afeita à gestão, né? Ela é muito de atendimento. Então, nisso a gente não consegue se complementar, né? Mas, assim, é muito mais positivo do que negativo. Agora, óbvio, tem que ter o respeito, tem que ter a compreensão, porque o grande problema, às vezes, dos casais é passar aquela linha do respeito no seguinte aspecto. Não, como ela é minha esposa, eu posso dizer coisas que eu não diria para uma sócia. Se você entrar nessa, ferrou. Aí é um passo para o fracasso, na minha opinião, né? Então, precisa ter muito bem azeitado, né? E essa química aí ter muito bem definida esses limites. Esses limites. Para continuar com aquele carinho e com aquela afeição de um casal, mas também tendo os limites, não só de parar de falar de trabalho em casa, Isso. mas como também de respeitar as limitações, né? Esse é o ponto. Esse cuidado aí é uma vigilância, sabe? importante. É uma vigilância. Uma vigilância. E você, meu amor, doido para trabalhar comigo? Muito. Eu diria que é a parte que traz mais felicidade. É. De fato, Vou eu falar a concordo. verdade aqui, mas... Não, tô falando Ora eu tô falando a mais. verdade. Não, de fato, eu concordo com o Paulo. A gente tem que ter certos cuidados a mais, porque no dia a dia, às vezes dentro de casa, parece uma coisa muito natural, mas deve ser em todos os lugares essa atenção, porque é o contrário, na verdade, esse zelo e essa preocupação que a gente tem no mercado, que lá fora, porque, entre aspas, dizem que a gente fica usando máscaras, mas na verdade deveria ser esse o natural dentro de casa, inclusive. Essa maneira, esse cuidado, se a gente consegue, dentro de casa, ter essa naturalidade de respeito, como você falou agora, de não passar dos limites, trabalhar junto é o natural. Às vezes eu percebo que certos casais, não, a gente não quer trabalhar junto porque a gente é diferente, a gente briga muito. Não precisa ser assim. Na verdade, a coisa é mais natural possível. Eu penso assim, que tem uma coisa que
você precisa... Você trabalharia com alguém que você não valoriza? Uma das primeiras coisas que você tem que ter no outro é admiração. Perfeito. E reconhecimento do que aquela pessoa tem e do que você vai buscar nela. Por exemplo, eu tenho 2 momentos. Eu tenho 2 fases de trabalho com a Véia. Mas não são 2 fases dela, são 2 fases minhas. Eu ainda sou um cabeça dura, mas eu era muito dura. Eu era uma cabeça muito dura. Hoje, isso... Óbvio que quem tem que confirmar isso é ela, mas é assim que eu sinto, é assim que eu percebo, não só de feedbacks, não só de devolutivas dela, mas de outras pessoas. E aí se confirma isso aí. Mas assim, porque senão eu desestimulo. Por que ela vai se sentir estimulada a me dar opiniões e tudo se eu rechaço, se eu de repente reajo de uma forma muito negativa? Então assim, não é fácil. Não é fácil no seguinte aspecto. Você tem que ter uma vigilância muito grande para não deixar deteriorar a relação. Isso. A relação conjugal, né? Mas mas para mim, o resultado final, passa a régua, Positivo. é muito É muito positivo. positivo. Se eu tivesse que escolher, escolha com ela. Ora, é tanto que agora a gente fez Fica uma o tempo mudança... todo puxando ela, né? O tempo todo, Pois assim, é. ó. A gente fez Puxando, a mudança agora botando de um cantinho sede. pra ela. Mudança de sede. Ela tem um negócio dela, mas dentro da Tá empresa. certíssimo. E eu vivo dentro da sala dela. E assim, engraçado que quando a gente se conheceu, uma das coisas que ele usou de isca aí para poder me atrair foi falar de arquitetura. E aí começou falando que já tinha trabalhado Vendedor. no tio dele, Luiz Fiuza, e aí pronto, era o maior escritório de arquitetura da época, meus olhos já brilharam, né? Doido para estagiar, aquela coisa toda. Então, e vocês? Como é que foi? Como é que vocês se conheceram? Já foi dentro do mercado imobiliário? Os 2 já eram corretores? Porque o Paulo é arquiteto também, meu colega é arquiteto, né? E você é formada em administração? Formada em administração. E, na verdade, Suzy, eu conheço o Paulo há muito tempo, né? Nossa, vai voltar? Né? Então, eu vou até pular um pouco, porque eu conheço o Paulo desde que eu sou criança. Não sabia. Ele era amigo da minha prima, né? Ele é 10 anos mais São velho 10, do que eu. Parece Então, ele era 20, amigo mas da são minha 10 só. prima. E aí nos encontramos em outro momento também, na época que eu trabalhava na agência de marketing, e ele já no mercado imobiliário. Ah, e você não era corretora na época? Não, ainda não. E aí ele era da Colmeia, né? Da Colmeia, Né, Angelina? da construtora Colmeia. Mas como corretor? Era o corretor da Comércio? Não, eu era gerente de marketing e produto da Colmeia na época. E ela trabalhando na Caramba, tu já agência foi de marketing. gerente de marketing. Mas se eu for contar a quantidade de boné que eu já botei... Deus, tá. E aí, no mercado imobiliário, aí sim foi na época do Alphaville. Do primeiro Alphaville, que foi o Alphaville ali em Fortaleza, 2002, né? E aí eu estava, nessa época, dentro da imobiliária, que era Luciano Cavalcante, e ele... foi a época que ele começou a trabalhar como corretor. Porque foi. Eu inaugurei a minha vida na corretagem. No mercado imobiliário são 38 anos, mas na corretagem foi 2001 a 24, né? Nós estamos falando aqui em 2025. Sei lá quando é que você está assistindo isso aí, pode ser que seja daqui a 10 anos. Né? Mas... E aí ele vendeu super bem, foi o que mais vendeu, era ele e o falecido Haroldo, não era? Eu acho, ou não? Não, era ainda não. Era só eu mesmo. Tá, então era só ele, como se fosse uma imobiliária externa, né? É. E eu estava dentro da equipe. Aí eu vendi super bem dentro da imobiliária e ele fora. E aí depois, naquela época, a gente colocou um escritório, né? Já há muitos anos. Chamava Prospectors. Na hora que a pessoa perguntava, como é que é o site aí? O site de vocês Prospectors. aí, Prospectors. Aí, meu Deus. Se escreve como? Aí dá PR. Você nem se teve site. Mas enfim, isso já desde Então já 2002. faz um tempo aí. E você, Celo, conte. Como eu comecei no mercado imobiliário? Sim. No mercado imobiliário eu comecei logo após o nosso casamento. Aliás, um pouco antes do casamento, eu tinha uma agência de publicidade. Trabalhava no mercado imobiliário já atendendo grandes construtoras, porque eu tinha uma agência de publicidade. E focado na diagonal, fazia material para algumas construtoras. Peguei como cliente o Ricardo Calu, da WR Engenharia. Nosso padrinho de casamento. Acabou ele vindo, se aproximou muito da gente.
E na época o Ricardo, acredito que viu o potencial em mim e me chamou para ser o gerente comercial dele. E eu disse, Ricardo, eu não trabalho, não sou corretor. Eu trabalho desenvolvendo material para as vendas, né? Aí ele disse, não tem problema, faça o curso, pega a sua carteira, passe para uma outra agência e você vai vem trabalhar comigo. E aí eu entrei no mercado imobiliário, um pouco antes, acho que de a gente casar, ou logo depois, não lembro. E já entrei trazendo um pouco de bagagem, porque eu tinha trabalho no escritório do Luiz Fiuza, gostei de arquitetura e design, um pouco da bagagem do marketing. E aí eu entro com o Ricardo Calu, fazendo a gerência comercial dele, a parte nova, que eu diria que do conhecimento da área imobiliária, mas com um conhecimento de desenvolvimento de produto, de como desenvolver um prédio, de como apresentá-lo, e isso me ajudou muito com o Ricardo, porque os novos empreendimentos que o Ricardo estava lançando, eu já participava com ele do desenvolvimento do produto. Acho que o primeiro que eu fiz junto com ele foi... Qual é o nome daquele prédio que fica ali do lado do Pizza Hut, ali no Cocó, logo no comecinho? Acho que é o Mauro morou há muito tempo. Sim. Bruna Residência. Esse projeto do Daniel Arruda. Tá. Eu também sei. A gente fez um apartamentozinho lá junto e já foi o meu primeiro projeto ali junto com o Ricardo. E aí depois teve varandas, que virou... E o Marcelo fez... Quase que fez arquitetura. Chegou a fazer aquele teste de aptidão. Que ele desenha melhor do que eu. Mas não fez o curso... E eu acho que na época era difícil a prova do teste de aptidão. Como ele não tinha feito o curso antes, adorei aquele curso. E aí eu acho que ele se confundiu alguma coisa. E o pior é que eu fiz o curso. Tu fez? Ai, meu Deus. É sério? Eu ainda fiz um curso. Não toque não, pula. Eu fiz um curso, sério, mas de fato eu me confundi em uma questão lá. Era as escalas. E acabei escutando a sugestão do papai e disse, meu filho, se não der certo a arquitetura, ele talvez já notava que eu não era muito estudioso, né, essas coisas todas, e aí faça engenharia, que você assina como engenheiro. A dica foi boa, mas... Meu amigo, eu entrei na engenharia, mas quando chegou... Terminou? Não. Não terminei a história ainda, não. Eu não sabia. No meio da engenharia, quando chegou em cálculo 4, eu disse, rapaz, até hoje eu não sei para que serve uma derivada e uma integral. E aí pulei para administração. Terminei, na verdade, a administração. E hoje a gente está com um projeto, assim, eu como arquiteta e ele como corretor. Então, depois de tanto tempo, 25 anos de casado, a gente está fazendo um projeto aí junto. Legal. Eu estou apostando muito nisso aí. Legal. E é bom demais. Eu queria saber de vocês, assim, vocês como casais e quando vocês atendem casais, né? Como a gente vê a diferença muito grande de um casal, um tem um pensamento mais rápido, o outro mais lento, um é empolgado, o outro é mais comedido. E isso eu sei que é uma dificuldade, porque eu, como arquiteta, eu vejo isso o tempo todo. Um quer clássico, outro quer moderno e tal. Então, como é que vocês conseguem ajustar isso e ajudar o casal a tentar juntar aí as ideias e o que tem de comum para poder comprar um imóvel, que é o mais importante, né? Uma das coisas mais importantes da vida de uma família, uma delas é o imóvel, né? Sim. Conta aí a última experiência. A última experiência foi muito interessante e nós fomos atender juntos, que é raro até. Então, é muito, muito bom porque o casal conhece o Paulo, me conhece, ele se conectou muito bem e se conecta com o marido e eu com a esposa. Então, a gente foi ali entendendo a demanda deles, que é uma demanda... O casal tem a necessidade diferente, a esposa quer uma coisa, o marido quer outra. O Paulo captou muito bem a ideia do marido. Eu até fiquei, puxa vida, entendendo a preocupação da esposa, que não converge tanto com o pensamento do marido. Então, assim, é muito rico trocar ideia em casal, porque a gente, como mulher, como mãe, a gente tem muitas preocupações que o marido não tem, né? Ali, às vezes o marido olha e diz, isso me atende, do espaço, as plantas, ou sei lá o quê, e a esposa já fica atenta a algumas outras coisas, como hoje mesmo eu tive um novo atendimento que o Marcelo participou,
com essa cliente e ela já estava, o marido estava empolgadíssimo, vendo lá várias características do imóvel, e a esposa depois me puxou e disse assim, vai, me preocupo com a logística da filha, do filho e tal, e é muito mais fácil para uma corretora, que é mãe, que toma conta de uma casa, de tudo, entender essas preocupações, né? Então, quando junta a minha experiência, enfim, quando o Paulo, às vezes a gente entra dentro do carro, aí troca algumas ideias e aí fica um atendimento muito rico, muito cheio de informações, algo que ele captou que eu não captei. Não, e ele lembra do imóvel, você lembra de outro. É muito bacana também, né? Essa primeira parte deveria ser assim, no mercado imobiliário, deveria ser desse jeito. Como? O início de tudo, quando se trata de um imóvel residencial, era essa conversa de alinhamentos, de expectativa, né, de perfis, por parte do casal comprador. O casal comprador deveria sentar na frente de um corretor, na frente de uma corretora e conversar tudo como uma terapia. Conversar tudo mesmo, sobre expectativas, o que é que rejeita, o que é que não... É aquela história do que é imprescindível, do que é importante, do que é só desejável, né? Porque naquela hora ali, já vão aflorar as diferenças, que às vezes nem são tratadas. Nem são tratadas. E aí, muitas vezes, isso atrasa uma decisão, porque essa conversa não existe. Aí uma das partes toma iniciativa e começa a andar numa direção. Anda. Quando vê, o outro puxa. O outro puxa. Voltou aí, puxa, não sei mas puxa quantos... assim, sem cerimônia. É. Sem cerimônia. Muito bem, isso é o que deveria acontecer. E quando isso acontece na frente de um outro casal, aí fica realmente, como a Vé disse, muito rico. Muito rico. Porque ela tem, a Vé é muito perceptiva, ela faz leituras muito bem feitas, né? E assim, leituras muito subjetivas, no sentido de coisas não explicitadas, coisas que não foram ditas, né? Então, essas leituras corporais tal, e tudo, eu também fico muito atento a essa coisa. Então, existe uma complementaridade muito grande aqui nesse sentido, da gente enxergar, né? Da gente enxergar. E aí entra também aquela coisa do conhecimento dos dois, e aí a gente já se olha aqui e sabe que não vamos nessa direção. Não vamos nessa solução aqui, porque a gente pode aumentar o tamanho do problema. A gente pode estar intensificando aí o problema. Mas então, assim, no mercado imobiliário eu diria o seguinte, que casais corretores têm uma vantagem competitiva violenta, porque, eventualmente, pode se dar exatamente o que ela disse. O marido se conecta com o homem, com o corretor, a mulher se conecta com a corretora, e as coisas elas podem andar, sabe, muito melhor. Então, fica aqui, inclusive, assim, uma sugestão grande mesmo. E outra coisa muito importante, isso para mim é fundamental, logo que a gente começou, né, uma vida a dois. Olha, não tem nada pior dentro de um casamento, porque o mercado imobiliário não tem hora. A gente diz assim que médico tem plantão, ou dá plantão. A gente vive de plantão. Aí liga às 8h30 da noite, uma cliente ou um cliente para ela, se eu não fosse corretor, eu ia olhar... Já ia achar ruim. Sendo corretor, e aí? Vai dar certo? O que ele disse? E aí, como é que foi? E aí, como é que vai tá aquele entender negócio? quando ela faltar um almoço, alguma coisa, num domingo. Então, precisa... existe essa coisa. Perfeito. Eu acho que se complementa muito mais o casal quando estão trabalhando junto nesse sentido, né? De fato, eu costumo dizer que o corretor ele tem que ter uma percepção muito mais auditiva, perceptiva, quase como um psicólogo mesmo, para poder entender essas nuances que estão nas entrelinhas do atendimento, né? E a gente que atende, não tem coisa pior do que a gente quer dar um atendimento, por exemplo, um lead que entra no teu telefone, perguntando sobre um determinado imóvel. Normalmente é valor, né? Já entra ali valendo. Isso aí. Você tenta puxar qualquer informação para poder... Normalmente a pessoa pensa que a gente quer entrar na vida da pessoa, que a gente quer ser intruso. Mas não deveria ser assim. Essa percepção ela é importantíssima se as pessoas olhassem para o corretor, né?
com essa ideia, assim, cara, eu vou sentar diante de um profissional que vai me entender e vai me dar o atendimento necessário daquilo que eu preciso. Quando esse potencial que existe entre um casal, de fato, o funil aumenta muito mais da percepção para esse cliente. Então, qualquer pessoa que está sendo atendida... É mais antena captando, né? É mais gente ouvindo e outra, se coloca à disposição para falar. Porque a gente não consegue ser muito mais assertivo quando eles falam, mas muito mais, né? Sim. A história da confiança, né, e tudo. E Tem que ter essa relação de confiança, né? O cara, assim, você não vai para um médico que não seja indicado. Você não vai para um médico que não tenha sido recomendado. E você não chega para um médico assim, será que eu falo ou não falo? Será que eu falo? Não, faz isso. O médico chega aí, o que é que você está sentindo? Né? E você vai dizendo. Precisa existir esse tipo de atitude por parte dos compradores em relação aos corretores. Eles não escolhem. Por quê? Porque o corretor aparece na vida do cliente porque apareceu um imóvel na frente dele. É isso. Menos para mim, né? Como o Paulo disse, essa do Paulo me marcou, porque esse momento agora que eu estou vendo o mercado imobiliário, eu acho o mais gostoso de todos. O Paulo me definiu como corretora fantasma, porque ele disse que eu só atendo os clientes que aparecem. As Então, coisas vão aparecendo, sabe? Aí apareceu apareceu imóvel, aí vai aparecendo os fantasmas. Assim. Então... De aparição o mercado dela. Pois é, então assim, eu sou, pelo menos até agora, low profile. Esse aqui né, todo cheio de holofote, rede social super forte. Blogueirinho. Mas aí o que é legal é porque hoje eu estou atendendo clientes muito legais que me procuram, porque hoje eu não tenho absolutamente nenhum anúncio. E graças a Deus estou atendendo vários clientes indicados que me ligam. Acho que não tem um cliente que me chama de Verônica. Vevé, fulano me indicou, tal, posso te ligar. E aí, o que é que eu faço? Aí eu já explico, olha, eu atendo dessa forma, aí às vezes quando eu vejo que o cliente entrou no meu Instagram que não tem um imóvel, não tem nada, eu digo, não, mas o meu marido, né, aí tem toda a plataforma, tem a equipe, tem o site, tem todas as plataformas, tem o Instagram dele e tal. E aí, como eu estou recebendo muita indicação, assim, e muita gente, a maioria do altíssimo padrão, muitos deles low profile também. Então tá comigo, sabem, não, eles sabem. Esperam. Eu tô atendendo a cliente A. A cliente A me liga numa quinta. Na sexta eu tava jantando com a irmã dela. Mas não tem a mínima possibilidade de eu comentar. Não tem. Se a irmã disser assim, tu tá atendendo a fulana, aí eu digo, pois é. Então eu trabalho dessa forma. No alto padrão isso é muito importante. Bastante. E é muito legal, eu confesso que é muito legal, já que ele é holofote, né, cheio de seguidor e tal, eu adoro, porque eu tô trabalhando desse jeito com clientes muito especiais que me procuram. Agora, tem uma coisa interessante nisso aí, que é assim, eu não sou o corretor ideal para muita gente. E muita gente me vê como uma ameaça. Olha só. Não, sabe, hoje eu ouvi isso de um cliente. Ele disse, Paulo, eu não iria eu acho que tu iria me engabelar, sabe? Ou seja, eu acho que tu iria me convencer de alguma coisa. Tem muita gente que olha para a Vé e já acha o seguinte, não, ela vai me ouvir. Ele vai tentar me vender. Entendeu? Aí a história. Então, tem essa coisa também de construção de percepção. Né, de construção de percepção. Porque eu sou educador, eu sou palestrante, eu sou não sei o que. Não, esse aí vai... Então, tem esse aspecto que acaba ajudando muito, 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 que é... Por que eu acho que muita gente procura a Verônica? Muita gente procura. Porque ela tem a capacidade de entrar na vida da pessoa sem invadi-la. Ela faz isso com uma habilidade enorme. Eu não fazia. Hoje eu consigo fazer. Aprendeu comigo. Mas eu confesso isso, eu digo isso abertamente. Hoje eu estava no outro podcast, fazendo outro podcast pela manhã. A gente está gravando aqui à tarde. É bom, às vezes, as pessoas para poder se situarem. É vida real e tudo. E estava fazendo esse podcast aqui e me lembrando. Peraí, mas tu falou o que mesmo agora?
Low profile. Hã? Assunto Low low profile. profile. Não, dessa que coisa- você vai vender e ela não vende assim, então ela vai entender um pouco mais e ela consegue entrar de uma forma sutil, Muito sem sutil. invadir. Olha só. Um exemplo. Você chega e diz assim, quantos filhos você tem? Opa. A pessoa pega e já pode recuar. Algum cliente pode eventualmente recuar. Outra coisa é você perguntar, como você vai usar a casa? Vou deixar uma pergunta aberta. Como é que você pretende usar a casa e os espaços, os ambientes? Aí ela vai dizer, não, eu preciso realmente de 3 suítes. Mas sem dizer para eles, não, são 2 filhos, tem. Aquele que se sente à vontade, diz, e aquele que não se sente à vontade, não se sente diz. invadido. Uhum. Não se sente invadido. Então tem essa. Aí entra a questão realmente da habilidade também. Né? Mas assim, eu, particularmente, Marcelo, aí a gente já está entrando aqui um pouquinho nessa psicologia da compra, a psicologia do atendimento e da compra. Se defende muito a ideia de entender para atender. Você tem que entender o cliente para atender. Eu penso um pouquinho diferente. Eu acho que a gente, às vezes, não precisamos entender o cliente, a gente precisa conhecer. Só conhecer mesmo que não entenda. Olha a sutileza. Não dá para entender uma pessoa que é viúvo, o cara é viúvo, 70 anos, os filhos só tem um filho, o filho só tem um neto, só deu um neto, mora fora, mora no Canadá, e ele quer um apartamento de 300 metros quadrados. Não dá para entender. É difícil entender um negócio desse. Não Mas precisa. você só tem que conhecer a Não precisa. necessidade dele. Né? Por que é que o senhor quer um apartamento de 300 metros quadrados? Não, não é para eu entender, não. Porque entender dá assim, mais ou menos aquela nuance de que você Quase concordar. Quase concordar. É. Por que é que o senhor precisa de um 300 metros quadrados? Porque a princípio não há necessidade. Mas por quê? Adoro receber os amigos. Dentro da minha sala tem uma sinuca. Opa, pronto. Não é que eu entendi. Porque ele poderia resolver isso indo para um prédio que tem uma sala de jogos, um salão de jogos e tem uma sinuca embaixo. Eu não preciso entender isso aí e aceitar isso aí. Eu só preciso conhecer isso aí para direcionar a coisa. Né? E o cliente não precisa, ele quer. Ele quer. Ele muitas vezes não precisa. Eu eu ficava muito chateada no começo do casamento, porque eu ia comprar alguma coisa, sempre o Marcelo virava e disse assim, você está precisando? Me irritava muito. Eu disse, eu não compro só quando eu estou precisando, eu compro porque eu quero. É a mesma coisa. Mas assim, algo que a gente... nesse novo projeto que a gente está junto, a ideia é a gente se complementar. Vocês têm uma possibilidade enorme de potencializar isso aí. Isso, porque você é arquiteto e eu vejo que você também faz isso. Mas eu tenho uma diferença sua, porque eu atuei no mercado de arquitetura e tenho atuado há 25 anos, né? E continuo fazendo projeto. Então, a ideia é eu dar o olhar da arquitetura, das possibilidades, e a venda é com ele. Então, ele vai fazer todo com esse know-how, com essa habilidade de vender e tudo, mas o que eu faço quando eu entro no imóvel? Principalmente o usado. O novo também, porque muitas vezes o novo, ele não está do jeito que o cliente quer ou precisa. Isso. Né? Então, também pode fazer isso. Mas, principalmente no apartamento antigo, de alto padrão, mas ele muitas vezes está detonado e é muito interessante a gente olhar e meus olhos brilham, porque é um espetáculo. Você destruir aquilo ali e fazer de novo. Eu quero quebrar essa parede para ver o mar. A pessoa que está na cozinha tem que ter uma ilha. Então, isso é muito interessante. É isso que a gente pensa também. A gente anda no mercado há muito tempo e a gente percebe que, gente, tem umas pérolas, tem uns apartamentos aí que são, para o mercado, é tido como elefante branco. Todo mundo chama de elefante branco. Eu chamo de ostra. Mas De ostra, mais para ostra. Mas, assim, a gente que tem um olhar mais para arquitetura, para o design, porque eu acho que design é tudo, redefine tudo, né? Uma cadeira, tudo é cadeira, mas tem cadeiras e cadeiras, né? Cada com um design diferente. Então, a questão do design, ela muda completamente o uso, a funcionalidade, a estética. E a gente está no dia a dia, e por mais que a gente, como vendedor, como argumente que dá para fazer isso, muitas vezes o cliente não consegue alcançar, não percebe. Isso. E aí foi a ideia que surgiu, eu estou com um canhão aqui do meu lado para esse tipo de coisa, né? Uma das coisas Vamos trazer esse olhar
de ressignificação, de reavaliação de imóveis que aparentemente são de fundo de prateleira, e trazer para frente, mas trazer com uma nova cara. E a ideia é mais ou menos a seguinte: todo projeto, Paulo, você sabe que o construtor, quando ele pega, ele concebe a ideia, ele desenvolve a ideia, ele não consegue materializar ainda, porque ainda é um projeto em construção, mas o que ele faz? Ele traz um 3D, ele desenvolve um folder, vai a mercado e diz, gente, é o que eu tenho aqui para trabalhar. E todo mundo acredita na ideia daqui a 4 anos. Cara, se eu já estou com um imóvel pronto, por que a gente não faz a mesma coisa já do zero? Ou seja, pensa você como proprietário de um imóvel, é aquele imóvel que você tem. Por que a gente não dá a cara como se fosse um imóvel de uma construtora só e vamos lançar no mercado? Como? Do jeito que uma construtora faz. Trata as imagens, ressignifica, bota no mercado. A gente que gosta... Materializa o potencial dele. E outra, Paulo, a gente com esse modelo, a gente consegue dar uma solução melhor para o dono do imóvel, porque vocês concordam comigo que todo mundo que tem um imóvel, ele segura assim, eu vou dar para vários corretores porque vai vender melhor. Quando, na verdade, cada um bate uma foto de uma maneira, cada um tem uma perspectiva diferente, e aí é o mesmo imóvel, é a mesmice de sempre. Se você pega um imóvel desse e a gente vai ao mercado e o mercado todo vai vender com a mesma cara, com a mesma visão que a Suzana tem, é muito mais fácil de a gente potencializar a venda. A Vé tem essa sensibilidade grande também de arquitetura, por incrível que pareça. É assim. Descobri agora. Você sabe muito bem que quando você entra no imóvel, você faz a mesma coisa que eu faço. Você sai derrubando parede, você sai abrindo porta, você sai integrando coisas. Ela faz exatamente a mesma coisa. No imóvel usado, ela faz exatamente a mesma coisa que eu faço. Quando eu chego lá... É tanto que eu fiz um vídeo agora de uma casa que eu disse, meu Deus do céu, eu não mudaria nada nessa casa. Acho que eu vi esse vídeo. Eu não mudaria nada. Eu não lembro qual foi o outro imóvel que eu entrei que eu não mudaria nada, mas tu... Não, mas eu acho importante uma coisa. A minha postura, ela é muito diferente dependendo de com qual cliente eu tô. Alguns clientes ficam me chamando para eu ir lá quando está acontecendo a obra, para me mostrar, inclusive ideias que a gente trocou, né? E não é que eu tive ideia, porque eu estou no mercado há 24 anos, eu já vi seus projetos de outros arquitetos, então eu já vi algo parecido e eu disse, eu já vi algo dessa forma, pode ficar legal, o que você acha? Muitas vezes levo, né, o cliente para visitar outros apartamentos no mesmo prédio, enfim. Agora, às vezes eu noto que o casal, eles mesmos já têm muitas ideias e aí eu noto que não tem tanto espaço, né? Já são muito criativos e tudo. Então, em alguns momentos eu olho e fico, enfim, me conecto com... Geralmente eu tento me conectar mais com a esposa e trocando ali ideia com ela, porque... às vezes eles não estão muito interessados na ideia, às vezes nem do arquiteto. Acho que você já deve ter pego cliente que chega e diz, eu quero isso, está aqui, as referências, né? Tem uma coisa que é muito sutil, já que a gente está falando aqui, o papo hoje aqui é casais que trabalham juntos, né? E nesse eu caso acho que tem que específico, sempre olhar também o benefício para os clientes, né? Exatamente. Sim. Como? Encaixar na demanda deles, a gente não faz isso né? como estratégia. A gente não faz o que eu vou dizer agora aqui como estratégia. É natural. Mas serve como uma vigilância para quem está nos assistindo, se trabalham juntos, serve como uma vigilância para quem está nos assistindo, porque quando os clientes percebem que existe isso, que eu vou agora explicar, aí eles aprovam e veem que isso gera valor, agrega valor, que é o quê? Você nitidamente reconhecer as competências e capacidades que o outro tem e valorizar isso. Porque aí eles sentem o seguinte, que não está aí, nenhum dos dois está ali nenhum dos dois está ali de sobrecarga, ou seja, de uma mala que está sendo carregada. Não, os dois vão, porque quando eu digo para eles, conta a tua experiência, conta o que aconteceu. O casal enfim, os compradores, né? O casal ou o comprador, a compradora, assim, nossa, eu não estou contratando um corretor, estou contratando 2 corretores. E os dois, eles vão agregar.
Os dois vão agregar. Então, isso dá uma potencializada gigantesca. Precisa existir essa valorização das partes, né? Dos dois. Tá entendendo? Então, porque senão pode ser um desastre também. Exato. O que eu acho muito interessante é, pelo menos quando eu estou comprando uma coisa, eu fico percebendo detalhes para ver se a pessoa está só querendo me vender ou está sendo realmente uma pessoa sincera. Isso para qualquer coisa, né? Uma roupa tem vendedora que eu já fico assim cheia de escudo, vamos dizer assim. Quando eu vejo que a pessoa está só elogiando e todas as roupas ficam lindas porque você é maravilhosa, isso e aquilo. Eu já não escuto mais. Eu gosto da vendedora. Nunca me disseram. Eu tenho uma vendedora de uma loja de roupa que ela diz: não compre isso. Isso aqui vai cansar. E às vezes, na empolgação, eu estou vendo uma roupa lindíssima e eu, no impulso, eu posso comprar. Mas ela me conhece, ela sabe que eu sou mais clássica e ela sabe que eu vou cansar bem rapidinho dessa roupa. E isso é muito interessante no mercado imobiliário também. Então, uma das coisas que eu vejo é isso, é a verdade. Eu acho que você ganha o cliente. O Marcelo me contou uma vez que ele chegou era um casal também, que eles iam se casar e tudo. E ele chegou até a dizer: olha, dentro de tudo que vocês falaram ali, eu acho que o melhor é você alugar. Se eu fosse você, eu não comprar, não. A confusão já começou na largada Isso é muito legal, porque, sinceramente, se eles... Imagina quem eles vão pensar quando eles quiserem comprar um imóvel. Né? Porque teve um corretor que disse: não comprem. E isso gera uma confiança muito grande do que você ficar empurrando. Eu falei uma coisa para eles assim, não, a questão... Gente, vamos realinhar aqui. A questão aqui não é sobre apartamento, é sobre casamento. Eles estavam noivos para se casar. E já estava no começo, na largada já, um pensando de maneira diferente. Eu disse: gente, antes de pensar em apartamento, vamos pensar aqui no casamento. Não está na hora de vocês comprar apartamento. Vocês não chegaram à conclusão ainda. Aluguem, façam um test drive. No test drive, no apartamento. Né? E depois a gente redefine isso. É muito melhor para vocês. E é como a Su falou, a gente tem que ser... Dói para a gente, porque é um tiro, não vai ter comissão, mas a gente não pode ir contra os princípios da gente. Você não troca uma relação por uma transação. Isso. E fere os princípios. O que vocês acham, assim, como a arquitetura pode ser um recurso prático para alinhar as expectativas? De repente, o marido quer uma coisa, a esposa quer outra, e vão ter que chegar a uma decisão de um imóvel. Mas será que a arquitetura pode fazer a diferença de alinhar os gostos, de repente comprar uma casa e reformar e ter o que a esposa quer? Alguma coisa assim? Vocês já passaram? Começa, velho. Não, segunda-feira eu recebi uma ligação, e por isso que eu te liguei com essa sugestão, de um casal que foi nosso vizinho e que a esposa quer apartamento e o marido quer casa. Bem fácil de tá bem legal. Uma cobertura. Pronto, mas aí é que tá. Justamente o fato, eu disse: tem alguma cobertura? Eu faço muitas perguntas. Tem algum imóvel que vocês viram já, que alguém mora, algum amigo, que agradaria os dois? Aí ela disse, ela estava com o marido do lado, no Viva Voz, disse: é aquele, há muito tempo, Verônica, que bom você fez essa pergunta, aquele Varandas. Sim. Você acredita que eu pensei no Varandas, molei do lado, que é uma casa pendurada no prédio Varandas. Exato. E aí eu disse: fulana, imagina, alto padrão, eu sempre pergunto: quem é arquiteto que você gosta? Ela falou: fulano. Imagine fazer seu deck, sua churrasqueira, Nossa, aí o meu marido vai gostar, né, fulano? Aí pode ser. Então, assim, a arquitetura, né, transforma um apartamento também... e resolve um problema. E dá aquele aconchego que o marido gostaria, né, de continuar na casa, e ela disse que não vai ficar mais de jeito nenhum. Então, o nosso avô
Você sabe da história dele quando ele foi para aquela cobertura, no caso? Sim, sim. Nem a cobertura o atendeu. É. Assim, às vezes a arquitetura resolve, às vezes não. Porque No caso dele, ele queria um sítio, praticamente. Porque ele era agrônomo. Chão, terra. E como é importante a gente respeitar e ajudar o cliente a tomar a decisão certa. Porque, nesse caso extremo do nosso avô, que já partiu, ele na época, ele veio para essa cobertura e ele ligou para o meu pai, inclusive, e disse: Jurandir, eu tô dentro de um caixão, porque Bichinho. eu não aguento morar em apartamento. E não resolveu nada falar dessa cobertura. E foi quando ele foi para um sítio. Então, é muito importante a gente conseguir ajudar para que a família fique feliz, né? Que esteja num todos fiquem imóvel que a felizes. pessoa se sinta bem. Eu vejo assim, que nenhuma área de conhecimento, uma área profissional de conhecimento, pode ser mais influente e determinante para o sucesso de um corretor do que a arquitetura. Advogado é muito importante. É transitório, ninguém vai morar na matrícula. Isso. A matrícula é importante, o documento, O o contrato é a gente importante. paga como a é gente paga, né? Mas quem vai te ajudar a entender se aquele espaço atende o teu dia a dia, a tua forma de morar, o jeito... Uma das coisas, quando você falou, né, dessa questão de a gente invadir. Por isso é que a gente tem que ter muita habilidade de construir um ambiente onde essa pessoa se sinta à vontade em dizer o que é que ela gosta de fazer. Sábado de manhã, você acorda e faz o quê? O que é que você gosta de fazer? Tá entendendo? Por quê? Porque o espaço precisa vir atender essas demandas do dia a dia. E quanto não são contempladas... Verdade. Desastre. Então, muitas vezes, você precisa ter um apartamento, nós estamos falando muito aqui de médio alto e alto padrão, né? Mas assim, você precisa ter um apartamento ou uma casa que tenha o lugar dos dois. Porque tem certas coisas que eles não fazem em conjunto. Ontem nós estávamos na casa de um amigo, né, que adora cozinhar, e ele fez um espaço gourmet mesmo, que não entra... Nós não vimos a esposa dele ontem. Porque eram só amigos, e estávamos Na caverna dele. Na caverna dele. Ele tem que ter a caverna dele. Ele tem fez que ter a a caverna caverna. dele na varanda do Eu nosso sei, quarto. eu sei. E aí eu fui dizer isso para um cliente, até hoje ele brinca comigo. Aquele cantinho, aquele puleirinho lá que o teu marido conseguiu. Mas ele isso ficou é morto fun- feliz. mas é Porque ele queria um canto para fundamental. ele, não interessava o tamanho, para poder ele ficar na caverna. E você Essa tem é a que minha conhecer, caverna. o corretor, a corretora precisa conhecer isso, acolher isso e valorizar isso. Eu vou ficar calada, porque se eu disser onde é a caverna dele, pelo amor de Deus. Minha nossa senhora. Então não diga, No velho. banheiro. Não, porque realmente... Tem Eu tenho um livro no banheiro. Eu tenho um livro que eu estou lendo. Eu já passei da metade do livro no banheiro. Em menos de um mês. Só que o nosso banheiro, nosso apartamento é amplo. E ele poderia ter um cantinho um Não, e pouco o nosso melhor. banheiro, ele é um banheiro... Big banheiro, mas junto. Era pra ser um... Separado. Separado Então, do meio. assim, tipo, eu tô acordando agora 5 e pouco da manhã. Pra dar tempo. Tipo, uma hora. Não! Já Não, tá ela na exagerando, caverninha. ela tá Mas, exagerando. gente, a arquitetura, isso eu fico com pena de algumas famílias que moram, às vezes, em mansões, mas que o apartamento não atende a família. É sério, eu fico louca, porque eu fui uma vez na Beira-Mar, que a sala tinha 250 metros quadrados. E eu olhei, quando eu saí, que eu entrei no carro, eu disse, eu não trocaria o meu apartamento de 250 metros de jeito nenhum por esse apartamento aqui. Gente, era não só mal cuidado, como não atendia as funções. E isso eu acho que é tão importante, é fazer o apartamento te atender. Então, é melhor estar num apartamento menor, mas Funcional. tudo direitinho, o que você quer para você, o que você quer para você, sua filha, ela valoriza muito isso, pois tá aqui um cantinho de maquiagem para ela, tá aqui um estar íntimozinho pro filho trazer os amigos, do que ter, às vezes, mansões que eu saí com pena. De verdade, eu saí com pena dessa cliente da Beira-Mar, porque o colchão dos filhos eram velhos, deteriorados. Você vê que não tinha móveis para os cantos. Eu digo, meu Deus, como eu sou abençoada com um apartamento lindo, maravilhoso, e quem tem tudo que a gente precisa. Sim. Então, eu acho que o se sentir bem é o imóvel e a arquitetura.
Eu acho que as duas coisas têm que andar muito juntas para poder ter Elas são valor. indissociáveis. É indissociáveis. Não tem como você separar isso aí. Entendeu? Vé, divida esse banheiro, vé. Divida esse banheiro. A gente está num novo momento. Nós fomos nômades, né? Agora vocês estão E agora nós de novo. entrando na né? Terra Prometida. Sim, e almoçando. então vai acontecer. Estou exatamente onde eu gostaria de estar. Que bom. E a gente tem um desafio, mas aí ele perdeu, eu ganhei. Porque assim, é engraçado. Não, lembra aí uma vez, né? Mas é interessante. Eu não sei se vocês já viram muito disso, mas, por exemplo, eu adoro movimento, né? Eu adoro movimento, então eu lembro, a gente já morou nas dunas, a primeira noite que eu dormi lá, eu lembro, eu acordei com o barulho de um jumento. Eu disse, Paulo, tem um jumento, lembra? Lembro. Lembra? Ai, a natureza, hoje a natureza é nada. Eu Que lindo, jumento. Um susto enorme. Aí eu olhava assim lindo pela barulho varanda da do nosso natureza. quarto, aí O jumento escuro. lá. Enfim, e hoje a gente está na No Silva miolo Jataí, do Meireles. olhando ali para um vinhole e tudo, quinto andar. Então eu olho, gente, às vezes assim, tem uma criança chorando, o pessoal cantando os parabéns, eu toda feliz. Esse aqui queria estar no Lá em cima, 20º dentro do mar, lá pra cima. dentro. Eu queria alto, eu digo, eu tô adorando aqui. Eu fico assim, escutando as O conversas. movimento. Mas Mas é engraçado. é difícil. O luxo para cada um é muito diferente, né? É muito diferente. Tem que ter sempre alguém que ceda, né? Tem, mas é isso, a vida é o CD. Gente, eu esqueci de falar no começo do episódio que esse vai ser tão especial e tão diferente, por termos também 4 pessoas aqui conversando, que a gente vai dividir em 2. Então eu quero encerrar, o papo tá maravilhoso, mas encerrar assim, esse episódio, e vocês vão ver o restinho dessa conversa. O resto não, o resto. Tem muita coisa boa ainda pra gente conversar. Então, no próximo episódio, a gente continua, tá bom? Obrigada.